Olá, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesta manhã de quinta-feira. Eu sou a Carla, do time de comunicação da Vext, e vou passar umas primeiras orientações para vocês aqui sobre a nossa conversa. Então, vamos começar pela nossa agenda. A gente tem uma agenda das 11 ao meio-dia e meia, começando aqui justamente por essas orientações, seguindo com uma explicação do que é essa conversa com a Vext, esse novo canal de contato que a gente está abrindo com todos os nossos participantes e assistidos. Logo depois a gente entra no tema de relatório anual, que está disponível no nosso site desde o dia 30 de abril. Então vamos falar de alguns números, fatos relevantes, e depois entramos no tema de investimentos, apresentando para vocês algumas melhorias que a gente fez na nossa lâmina e os resultados dos investimentos do primeiro trimestre. No final, a gente deixa um espaço para responder as últimas perguntas, mas eu já vou explicar para vocês que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, durante a nossa apresentação. Vocês vão usar esse ícone que vocês estão vendo aqui na tela, tem um pontinho de interrogação, é só escrever ali, o nosso time vai receber essas perguntas e a gente vai se organizar para responder. Então, eventualmente, no meio aí de algumas palestras, vocês vão ouvir a minha voz interferindo, interrompendo para fazer as perguntas de vocês. A gente vai responder todas as perguntas que a gente conseguir dentro desse período. Caso a gente não consiga, tem um canal de contato que vocês podem falar com o nosso time. E se tiver algum problema de conexão, fiquem à vontade para deslogar, logar de novo, o evento vai estar ocorrendo aqui, vocês vão conseguir acompanhar. Vamos lá, quem vai estar com a gente aqui hoje, né, apresentando todos os sistemas que eu falei na agenda? Mauro Figueira, nosso diretor-presidente, Vinícius Narciso, o nosso diretor de investimentos, e o Cristiano Verardo, diretor de comunicação, relacionamento e seguridade da Vext. Bom, então agora eu passo a palavra para o Mauro, que vai explicar para a gente o que é essa conversa com a Vext. Bom dia a todos. É com muita satisfação que estamos iniciando a primeira edição do Conversa com a Vext. Nós decidimos organizar essa conversa para a gente poder estar aqui com vocês, que são os participantes assistidos ao final de cada trimestre. O objetivo é contar o que temos feito aqui na Vext, informar sobre os assuntos relevantes da entidade e conversar de forma muito transparente sobre os resultados dos investimentos. Nós decidimos chamar esse evento de conversa justamente porque vocês vão poder enviar perguntas, sugestões, comentários para respondermos ao vivo. Portanto, a ideia aqui é realmente favorecer essa interação com vocês. Hoje, nós vamos apresentar, então, os destaques do relatório 2020, os resultados dos investimentos do primeiro trimestre de 2021, e também teremos uma apresentação da nova lâmina online de investimentos, que já está no site da Vext. O interessante é que essa nova lâmina, ela traz mais detalhes sobre os investimentos de cada perfil. Com certeza vocês vão gostar. Então, vamos passar aqui para o relatório anual. Nosso relatório anual já está disponível no site. Você pode aproveitar para baixar o relatório. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês onde é que você encontra ele e faz para baixar. E o primeiro ponto que eu queria destacar é que o relatório é um instrumento formal de prestação de contas da entidade. Nele, você vai encontrar todas as informações relevantes sobre o que aconteceu na sua entidade de previdência em 2020. Você vai encontrar resultados detalhados de investimento, diversos destaques, informações contábeis. Alguns desses destaques a gente vai mostrar para vocês hoje aqui. O relatório anual, ele, só complementando, ele é um instrumento oficial da entidade. Essas informações que você vai encontrar, elas são exatamente as informações que a gente manda para a Previc, que é a nossa entidade de fiscalização. Por exemplo, você vai ver lá as demonstrações financeiras, relatório da auditoria, parecer, vai estar tudo lá. Então, vamos ver onde é que a gente encontra isso no nosso site. Você vai entrar no nosso site, no website da Vext, vext.com.br. Na parte inferior, tem ali, clicar documentos importantes. Aí você clica documentos importantes, vai ter ali várias janelas, você vai escolher relatório anual,
e quando você abrir o relatório anual, tem todos os anos, você clica em relatório anual 2020. Então, vamos falar um pouco dos números da VECT 2020. No final do ano, a VECT possuía 20.774 participantes assistidos. Isso dá mais ou menos 2% de crescimento em relação ao ano passado. Mesmo nesse ano difícil de 2020, tivemos um crescimento nos participantes ativos, que são aqueles que continuam, que estão participando realmente, usufruindo dos recursos. Nós chegamos aqui a 15.864. Desculpe, que não estão usufruindo dos recursos. Então, são aqueles que contribuem no dia a dia, nós chegamos a 15.864. Porque nós também tivemos um crescimento nos assistidos. Agora sim, os que estão contribuindo e já estão recebendo os recursos no dia a dia. São aqueles que já estão aposentados, estão tendo uma renda. E nós tivemos também uma manutenção aí dos BPDs, que são aqueles que não estão trabalhando mais no grupo, mas mesmo assim decidiram manter o patrimônio da VECT. Vamos falar um pouco aí da evolução desses números ao longo do ano. Em relação ao patrimônio que a gente administra e que pertence a todos vocês, esse patrimônio chegou a 3,6 bilhões no final do ano, aproximadamente 5% acima de 2019. Vocês podem observar que mesmo com a queda dos mercados, que ocorreu a partir de fevereiro, o patrimônio da VECT voltou a subir e recuperou o patamar anterior em apenas 4 meses, ali por volta de junho de 2020. Além disso, mesmo com todas as incertezas da pandemia, nossos participantes assistidos mantiveram patrimônio sob nossa gestão, demonstrando aí a confiança na equipe da VECT. Aproveito para lembrar o webinar de investimentos que tivemos no primeiro semestre e o webinar de investimentos de novembro. Em ambos os casos, podemos tirar todas as dúvidas de vocês e tranquilizá-los com relação à nossa qualidade na gestão dos investimentos. Passando aqui para participantes ativos, como podemos ver no gráfico, a quantidade desses participantes tem se mantido estável, mesmo com os desafios da crise econômica gerada pela pandemia no ano passado. Isso é mais um sinal de confiança que estamos conseguindo transmitir para vocês através da qualidade da gestão dos investimentos e da comunicação e do relacionamento, sempre com muita transparência. Aqui observando a questão do percentual médio de contribuição. A gente pode observar aqui que esse percentual ele tem se mantido flutuando em torno de 7,5%. Houve sim uma redução ali por volta de abril até junho, quando foi que os mercados sentiram de forma mais forte aqueles impactos da pandemia. Talvez essa redução tenha ocorrido aí por uma questão de liquidez momentânea, por uma insegurança. Porém, a gente pode perceber que depois o percentual ele retornou para o patamar anterior, voltando aos poucos no segundo semestre. Aqui eu queria aproveitar para lembrar vocês a questão da contrapartida. Quanto maior a contribuição que vocês fizerem, maior será a contrapartida. Então, é importante vocês lembrarem desse importante benefício que vocês têm quando estiverem revisando o planejamento financeiro de cada um. E o mais importante é a flexibilidade de você poder fazer esse ajuste a qualquer momento. Agora vamos falar dos assistidos. Né? Os assistidos, eles vêm crescendo constantemente, né? Foram 6% de crescimento no ano. Né? Esse é um indicador muito importante, pois ele mostra, ele inclui tanto as pessoas que estão se aposentando, como aqueles que saíram do grupo e que optaram por receber uma renda mensal. Ou seja, eles não sacaram tudo, eles continuam confiando na nossa administração do patrimônio deles. Antes de entrar nos BPDs, eu não sei se todo mundo sabe o que significa essa sigla, BPD.
né? A sigla quer dizer benefício proporcional diferido. Mas o que isso quer dizer na prática, né? Na prática, são aqueles participantes do plano que não estão ligados mais a nenhuma patrocinadora e, mesmo assim, continuam confiando a gestão do patrimônio para a equipe da Vext. Vamos dar uma olhada como é que estão os BPDs. A gente tem aqui, a gente pode perceber que os BPDs são relevantes para a gente. Eles são cerca de 3.700 integrantes. São essas pessoas que já saíram e têm mantido o patrimônio com a gente. E eles não têm oscilado de forma muito significativa, eles têm se mantido de forma estável. Essa estabilidade, no fundo, ela traz aí, reforça o sentimento de confiança e credibilidade quanto à manutenção da gestão desse patrimônio para o pós-carreira aqui na Vext. E aqui eu aproveito para ressaltar que nossas equipes interagem também com os BPDs, apesar de já terem saído das patrocinadoras. E tiramos todas as dúvidas, sempre que necessário, e continuaremos prestando esse apoio para vocês. Bem, então vamos falar dos resultados dos investimentos. O que eu queria destacar aqui é que mesmo com todas as turbulências que ocorreram no mercado no ano passado, todos os perfis tiveram uma rentabilidade positiva. E se a gente olhar com mais cuidado, com exceção do curto prazo, todos os perfis renderam mais que o CDI e que a Bolsa. Você pode encontrar o resultado detalhado de 2020 no nosso relatório anual e também você pode verificar no comunicado que nós enviamos a todos os participantes e assistidos quando encerramos o ano, em janeiro. Nesse momento, eu aqui quero aproveitar para agradecer a nossa equipe de investimentos e também nossos parceiros de investimento, em especial aqui a F3, que é o nosso OCIO, e a Aditus, que é o nosso parceiro em gestão de riscos. E também a todos os membros dos nossos comitês e subcomitês de investimentos e riscos. Lembrando que nós temos 4 comitês, nós temos 12 subcomitês de investimentos e riscos. Daqui a pouco, o Vinícius vai apresentar para vocês os resultados do primeiro trimestre. Falando sobre o Conselho Deliberativo da Vext. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui o conselheiro Daniel Vilar, que ficou 6 anos na liderança do Conselho da Vext, e também o conselheiro Alexandre Assaf, que nos apoiou por 3 anos. Muito obrigado. E quero aproveitar para apresentar, para quem ainda não conhece, os novos membros do Conselho que foram indicados ano passado. Guilherme Abreu, que é o nosso presidente do CD, indicado pelo Oceano, e a Ludmila Lavini, indicada pelo OEC. Com relação ao Conselho Fiscal, eu também aproveito para agradecer o conselheiro Alexandre Gerussalmo. Ele ficou 2 anos no CEF e contribuiu bastante nas nossas discussões. E quero aproveitar aqui para apresentar a vocês o nosso novo conselheiro fiscal, o Daniel Furlaneto, indicado pela Braskem. E não podia deixar de agradecer também as grandes contribuições do Sérgio Brinkmann e do André Suaide, que foram diretores da Vext por cerca de 10 anos e 4 anos, respectivamente, por toda a evolução que promoveram na entidade, junto às equipes, ao longo desses anos, seja nas questões de investimento, como na governança e na mudança de marca. Desejo a ambos muito sucesso no novo desafio. E aqui dar as boas-vindas ao Vinícius Narciso, que chegou em janeiro como novo diretor de investimentos. Eu também quero agradecer principalmente a toda a equipe da Vext pela dedicação, pelos resultados alcançados. E olha, nós decidimos manter o home office para preservar a saúde dos integrantes o ano inteiro, mas sem perder qualidade e sem perder segurança nas nossas operações. Aproveito para agradecer nesse momento, em nome de toda a equipe, nossa
toda a confiança que vocês têm depositado junto para a gente, nesse momento, administrando o patrimônio de vocês. E também quero prestar, em relação à Covid, a nossa solidariedade como equipe para todas aquelas pessoas que tiveram algum amigo, familiar, que sofreram as consequências da Covid. Antes de entrar nos destaques e passar a palavra para o Cristiano, eu queria voltar aqui na nossa razão de existir, fazer um comentário. Eu não sei se todos conhecem a razão de existir da Vext, ela está descrita nos nossos documentos, mas, enfim, apoiamos pessoas no planejamento do pós-carreira, sonhando em vê-las no futuro, desfrutando dos benefícios de se manterem como agentes do próprio destino. Essa razão de existir justamente traz e reflete os conceitos que nos inspiram no dia a dia. Então, aqui eu vou passar a palavra para o Cristiano Verato, nosso diretor de Relacionamento, Comunicação e Seguridade. Olá, bom dia a todos. Então, dentro do nosso relatório anual, esse instrumento que resume cada ano que a gente tem na Vext e também de várias empresas, há ali fatos relevantes, coisas importantes que nós julgamos como as que mais tiveram destaque no nosso ano. E eu vou aí compartilhar, vou lembrar talvez umas 6 ou 7 junto com vocês aqui. Para quem não sabe, a Vext, como empresa, organização, uma entidade, nós fomos certificados pela Great Place to Work, né, que é um organismo que confirma que a Vext é um ótimo lugar para se trabalhar. O mais legal disso é que quem responde à pesquisa, quem diz para a Great Place to Work que a Vext é um bom lugar para trabalhar, somos nós, os próprios integrantes da Vext, os 32 integrantes da entidade. Então, isso muito nos orgulha que, mesmo no ano difícil, quando estava tudo muito complicado, mesmo assim, o dia a dia na Vext, não mais no escritório, mas nas casas dos meus colegas, mesmo assim, isso virou um ótimo lugar para trabalhar. Então, muito nos orgulha esse ponto. O outro fato relevante que eu quero lembrar para vocês, isso foi uma ajuda interessante da Vext para todos os participantes assistidos elegíveis ao programa de empréstimo, foi que, ali no início da crise da pandemia da Covid-19, o nosso programa de empréstimo foi talvez uma tábua de salvação, uma bela ajuda para muita gente. Nós fizemos reduções da taxa de juros do empréstimo a níveis talvez os mais baixos que houve na Vext até hoje, absolutamente responsáveis dentro dos nossos limites da política de investimento e tudo mais. E também conseguimos algo que pouca empresa conseguiu, empresa de crédito. Nós conseguimos oferecer para quem já tinha um empréstimo em mão, já funcionando, a suspensão temporária de até 3 das parcelas dos meses de junho, julho e agosto, e isso ajudou muita família a se reorganizar. Então, nos orgulha que o empréstimo consciente trazido para a Vext em 2013 foi um importante instrumento na pandemia da Covid, aí junto a todos vocês. Nós também, se vocês derem uma atenção ao texto do Mauro na mensagem do relatório anual, a gente tem ali uma expressão que a gente fala o seguinte: a gente queria estar muito perto mesmo de longe. E para estarmos ainda mais perto de todos vocês, mesmo de longe, a gente também deu mais um passo em relação às mídias sociais. Nós já tínhamos ido para o LinkedIn quando viramos a marca nova em agosto de 2019. E esse ano da pandemia, fomos para o Facebook, fomos para o Instagram, e é a nossa forma de estar mais perto mesmo de longe. Então, se você não nos segue, siga-nos nas redes sociais, lá, um negócio bacana. Vou dar a mensagenzinha do sininho, não, o sininho é só no YouTube. O que mais que temos de fatos relevantes acontecidos em 2020? Isso é muito jóia, assim, talvez você saiba, ou se não sabe, a Vext tem processos certificados pela ISO 9001, são basicamente 3 processos que julgamos muito importantes. É o processo de atendimento, relacionamento com o participante assistido, é o processo de pagamento da renda mensal dos nossos assistidos, isso é fundamental para a gente, e o outro processo é como usamos o dinheiro que chega para a entidade
a título de taxa de administração, que é como a Vext usa responsavelmente o dinheiro que a gente arrecada dos participantes para tocar o dia a dia. Esses 3 processos tiveram a revalidação da ISO 9001 no ano de 2020 e também a ISO 37001 da Vext, da gestão anti-suborno, um poderosíssimo instrumento de governança, teve sua certificação revalidada nesse ano, então também nos orgulha muito que organismos internacionais, nesse caso a QMS, vem para dentro da Vext e valida que nós estamos cumprindo com tudo que a gente prometeu e se dispôs a fazer. Um outro fato relevante é que a gente continua no processo de adequação da Vext à Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é algo que vocês devem estar ouvindo aí nos últimos 2, 3 anos. Nós lidamos sim com muito dado pessoal dos nossos participantes e assistidos, é claro. Nós temos boa parte desses dados confiados aqui à Vext, e a gente vem implementando uma série de procedimentos, políticas, para garantir que os dados dos participantes assistidos, dados pessoais dos participantes assistidos da Vext, são bem cuidados, são bem gerenciados e estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um fato relevante que eu quero compartilhar com vocês. O próximo é que, dentro das nossas estratégias de relacionamento, de novo, nessa ideia de estarmos cada vez mais perto, mesmo de longe, mais um canal de atendimento, de relacionamento foi implementado no meio da pandemia. Nós já atendemos vocês por telefone, por e-mail, presencialmente, hoje virtualmente, né? Mas vocês já tiveram a possibilidade de ir lá no escritório da Vext, e agora também pelo chatbot. Nós temos o chat, que é aquela interação pessoal que você faz com um dos nossos colegas do atendimento, mas agora também, para algumas situações mais simples, você também recebe um retorno de informação por meio do robô de atendimento da Vext. Então, o chatbot já está disponível como mais um canal de atendimento para vocês. Indo para o finalzinho, nós conseguimos passar por mais uma pesquisa de satisfação. Essa pesquisa acontece bienalmente, né, a cada 2 anos, e no ano 2020 foi a vez de nós ouvirmos novamente participantes e assistidos, nossos clientes pessoa física. E lá vocês nos deram uma série de feedbacks, nos encheram de comentários, avaliaram todas as soluções e os produtos que a Vext coloca à disposição, valorizaram a contrapartida que vocês recebem das patrocinadoras, no caso dos participantes ativos, valorizaram a lâmina de investimento e por aí vai. Isso tudo alimenta a nossa rodada de planejamento e a preparação do ano seguinte. Então, o ano de 2021, com certeza, nós já estamos trabalhando em cima de feedbacks dados por todos vocês. Por fim, e não mais importante, saibam que a Vext, com todo esse conhecimento que a gente se esmera em buscar, a gente não apenas apoia as pessoas no planejamento do seu pós-carreira dentro da entidade, mas também a gente leva esse nosso conhecimento para fora. Nós somos um apoio qualificado, importante também para a nossa indústria, para o nosso segmento. E a gente o faz por meio da Associação Brasileira das Previdências Privadas, as fechadas, né, as previdências das empresas, e lá nós somos professores em alguns cursos, nós ministramos cursos técnicos, participamos de comissões técnicas, e no ano de 2020, a gente levou o conhecimento de educação financeira e previdenciária da Vext para uma série de outros instrumentos e principalmente para uma live para os jovens. Foi um movimento que a Abrap fez junto ao CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola, mas esse conteúdo que está disponível no YouTube, olha, vale para jovem, vale para pessoa mais velha, para maduros, porque lá tem muita informação bacana sobre educação financeira e previdenciária na prática. Por fim, eu olhei aqui, cara, uma perguntinha, pode ser por causa de tudo isso que eu estou falando, que alguém perguntou assim, cônjuges podem fazer parte da Vext? Olha só, hein? Pode e não pode. Se o cônjuge for um integrante, um funcionário de uma das empresas patrocinadoras, mais do que pode, ele deveria ser participante da Vext. Mas se o seu marido, sua esposa não faz parte de uma empresa patrocinadora da Vext, infelizmente não, o plano Vext é apenas para as pessoas que trabalham nas empresas patrocinadoras. Quem sabe um dia, a gente não leva a Vext para outros rincões. E então era isso, esses foram alguns dos fatos relevantes, há outros, claro, que aconteceram no ano de 2020,
E eu agora encerro minha fala, passo a palavra para Vinícius Narciso, meu colega do dinheiro dos investimentos da Vext. Vinícius, a bola está com você. Obrigado, Cris. Olá a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a participação de vocês nessa primeira conversa com a Vext. E eu vou mostrar agora, primeiramente, eu vou colocar aqui na tela, vou compartilhar com vocês o site da Vext, para vocês poderem observar onde a gente indica, né, a consulta da lâmina. Só um minutinho. Coloquei aqui na tela já, e antes de entrar no detalhe, acho que vale a pena falar um pouco sobre a lâmina. Provavelmente muitos de vocês já conhecem, né, esse instrumento que a gente tem, mas para quem ainda não teve a oportunidade de acessá-la, ela é basicamente um documento que a Vext disponibiliza em seu website e atualiza mensalmente. A lâmina contém as principais informações sobre alocações dos recursos, né, dos perfis de investimentos, e mostra também a rentabilidade desses investimentos, né? A gente constantemente vem realizando melhorias na lâmina para que vocês, participantes e assistidos, tenham as informações mais atualizadas possíveis sobre os seus investimentos aqui na Vext, tá? A gente fez recentemente uma nova melhoria, que é que eu vou mostrar aqui para vocês, e eu vou acessar agora, então, o caminho, vou indicar, provavelmente todos já estejam vendo a lâmina, e o site, na verdade, né? Aqui no website, que é www.vext.com.br, vocês conseguem, através aqui desse menu que fica no canto superior esquerdo, vocês vão identificar algumas páginas, clicaria em investimentos, ok? Dentro de investimentos, vão abrir alguns links, clicaria em lâmina dos perfis de investimentos. Aqui você já consegue ver a própria lâmina, né, de investimentos. Seria aqui embaixo selecionar o perfil e o período desejado. Vamos colocar aqui, por exemplo, março de 2021. E vamos escolher um perfil aqui, por exemplo, o perfil 2040. Tá? Clicaria em consulta. Aqui, percorrendo aqui a lâmina, só vou tirar aqui essa caixinha. Inicialmente, você consegue ver a composição do perfil desejado. Então, como eu coloquei o perfil 2040, aqui mostra qual é a composição do perfil, onde o patrimônio, né, desse perfil está alocado e quais são as classes de ativos que tem. Descendo um pouco, mostra a rentabilidade desse perfil no período dos últimos 5 anos, no acumulado. Mostra também aqui a rentabilidade mensal dos últimos 5 anos. Então, aqui a gente já tem a indicação da rentabilidade de março de 2021 e acumulado nos períodos. Outro gráfico que mostra o retorno real da rentabilidade desse perfil nos últimos 5 anos. E aqui é onde tem a parte que é interessante, que é a parte que é a novidade agora que a gente tem. Aqui, então, você vai ter o perfil 2040, tem uma setinha e o perfil ele tá destacado aqui em verde.
clicando nessa setinha, vai abrir as classes de ativos que esse perfil investe. Então aqui estão todas as classes de ativos. Vamos, por exemplo, vamos optar aqui pela Vext Renda Variável Local, tá? Clicando aqui, vão aparecer os gestores, que são os gestores contratados pela Vext para fazer a gestão dos recursos investidos por esse perfil, tá? E aí, a gente, aqui que também é a novidade, porque agora, além de mostrar os gestores, né, que fazem a administração desses recursos, a gente agora, clicando em qualquer um desses gestores, vão abrir, por exemplo, vamos pegar aqui Itaú Vext, vai aparecer agora todos os gestores que são responsáveis pela alocação dos recursos desse perfil, por exemplo, tá? Então, dá para ver aqui, você participante, assistido, consegue ver quais são os gestores e quais são os fundos responsáveis pela gestão dos recursos desse perfil, nessa classe. Então, aqui pode ver que são vários, né? A gente está falando de Absoluto, BTG, Dália, cada um tendo a sua estratégia definida, né? Isso que é interessante, né? Cada um tem a sua dinâmica de investimento, cada um tem a sua forma, né, de conduzir a gestão dos investimentos. E aqui também a gente colocou, tem uma opção de você clicar aqui e vai mostrar o CNPJ do fundo. Caso você tenha interesse, com o nome do fundo ou com o CNPJ, né, do fundo, você consegue consultar mais detalhes, por exemplo, no site da CVM ou até do próprio gestor, né? E aí isso serve para todas as outras classes, os outros perfis, tá? Então, ou seja, isso que eu estou demonstrando aqui, como o Cris e o Mauro comentaram, isso aqui é mais uma forma que a Vext estabeleceu de ficar mais próximo, né, de demonstrar que a Vext é preocupada, ela preza pela transparência na comunicação, né, com vocês participantes, e agora você, com acesso a essas informações, você consegue monitorar de perto quem são os gestores e como está sendo o desempenho desses gestores, tá? Cada um no prazo adequado. Caso vocês tenham dúvidas na personalização, alguma questão relacionada aos gestores, a gente vai estar aqui à disposição para apoiá-los, ok? Em relação à lâmina, era isso, pessoal. Vinícius, enquanto você vai passando os slides, só para reforçar, né, que nós temos aí cerca de são mais de 30 gestores, né, aproximadamente 50 fundos de investimentos nas diversas classes de ativos. Você deu um exemplo de um gestor que investe em fundos de fundos, no caso da renda variável, tem outros também. O mesmo se aplica para multimercado, para inflação, para renda fixa, curto prazo. Então, todas as informações estão detalhadas e é justamente o desempenho e o acompanhamento de cada um desses gestores que nós discutimos mensalmente nos nossos subcomitês de investimentos e riscos. Excelente, Mauro. Então, agora, eu vou entrar agora para falar um pouco sobre os resultados, né, dos investimentos. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Tá, ok. Então, eu vou entrar agora para falar da rentabilidade, né, dos resultados no primeiro trimestre. Deixa eu passar aqui o slide. Antes, né, de entrar na efetiva questão dos resultados, que vale passar rapidamente pelos principais destaques do cenário político-econômico, né? No Brasil, né, como todos viram aí, a gente pode sintetizar, vamos chamar assim, esse período desse trimestre, podemos sintetizar que o ambiente político-econômico, ele entrou no ano de 2021,
e segue ainda hoje com bastante incerteza, preocupações, né? Os investidores seguem bastante preocupados com algumas variáveis, né? Por exemplo, o não arrefecimento dos números associados à Covid, junto com o próprio atual ritmo, né, da vacinação no Brasil, e também algumas medidas restritivas, né, de circulação em alguns estados do Brasil, grandes cidades. Isso acaba gerando um atraso na retomada, né, da atividade econômica por aqui, que era esperado, né, que a gente tivesse já no início desse ano o PIB, né, a atividade entrando em ritmo de crescimento, mas por essas questões associadas à Covid, acabou que isso deve atrasar, né? Além dessa questão que eu comentei, a própria antecipação do aumento da taxa de juros, medida, por exemplo, pela Selic, e o aumento também de juros futuros e preocupações, por exemplo, com a pressão inflacionária que pode acontecer aqui no Brasil, também foram destaques nesse período, tá? Temores também com uma crise fiscal e dificuldades, por exemplo, de avanço de projetos e reformas importantes, né, para o país, também não saíram do centro das atenções dos investidores e do mercado. Por outro lado, olhando mais a questão do mercado internacional, há uma sinalização evidente de recuperação, né, mais forte do que esperado na economia americana, né, a principal economia do mundo. Junto com isso, a própria economia chinesa, né, que a gente vem acompanhando o noticiário, mostra que a economia chinesa, que provavelmente foi a única economia, né, das principais economias do mundo que cresceram o ano passado, ela já praticamente esse ano ela está voltando a níveis, né, de atividade pré-Covid, né, isso é extremamente positivo, né, e fizeram aqui que, então, ou seja, quando a gente olha um lado do Brasil, um ambiente político incerto e preocupante, e do outro lado, um ambiente internacional com bastante otimismo, fizeram com que os mercados por aqui no Brasil tivessem um certo alento e seguraram um pouco, de certa forma, a agenda negativa interna, tá? E provavelmente essas serão as variáveis que a gente vai acompanhar e que o mercado vai monitorar nos próximos meses e que certamente ditarão o ritmo dos negócios, tá? Nesses próximos meses. Tendo esse cenário político como político econômico, né, como pano de fundo, eu apresento aqui a performance dos investimentos do plano VEXT, tá? Na ótica das classes de ativos. As classes de ativos são basicamente carteiras de investimentos que têm, né, como seus ativos, cada uma dessas classes tem como seus ativos com características comuns entre si, né? Então, é muito mais para facilitar a gestão, facilitar o acompanhamento e medir a performance dos investimentos. A gente separou nessas 8 classes de ativos, tá? E aí a gente compara sempre essa classe de ativo, uma vez que a gente combina ativos do mesmo perfil, a gente combina e compara ele com indicadores de referência no mercado. E aí, olhando um pouco do gráfico, né, olhando o acumulado do primeiro trimestre de 2021, das 8 classes de ativos, né, que a gente tem, que eu estou comentando, 6 tiveram desempenhos superiores aos seus benchmarks, tá? O gráfico ele é autoexplicativo, né? Dá para observar bem que as barras verdes a gente está falando das classes e a barra cinza a gente está falando do benchmark. Ele é autoexplicativo, mas acho que vale um destaque positivo para a performance, por exemplo, da classe de renda fixa global com hedge, que no período acumulado dos 3 primeiros meses desse ano teve uma performance positiva de 0,4%, frente ao seu benchmark que caiu 4,5%. Então, uma performance relativa bem positiva, né, de 5,1%. Da mesma forma, dá para destacar o comportamento de outras 2 classes. A classe de líquidos growth, que no período cresceu 7,6%, um crescimento significativo, enquanto o Ibovespa, que é o seu benchmark, caiu 2%.
E da mesma forma, a classe ilíquidos yield, com um crescimento de 3,9%, enquanto o IMAB, que é o seu benchmark, e o IMAB, para quem não conhece, ele é um índice apurado pela Ambima, que mostra a rentabilidade, né, a performance de títulos atrelados à inflação. Então, na média do mercado dos títulos atrelados à inflação, o IPCA, caíram no período 2,8% e a nossa classe cresceu 3,9%. Tá? Então, isso é interessante e caso, né, vocês queiram mais detalhes de cada uma das classes, ou quais os investimentos que elas realizam, tem na própria política de investimentos da Vext, que pode ser consultado no site, ou até a gente pode apoiá-los em qualquer questão. Tá? Já olhando o período acumulado de 12 meses, né, ou seja, quando a gente está falando do período acumulado de 12 meses, a gente está falando de abril de 2020 até março de 2021, chama atenção, né, claramente aqui para a performance da classe de renda variável, que embora a classe de renda variável no período tenha ficado ligeiramente abaixo, né, do Ibovespa, ela teve um retorno extremamente relevante de 57,3%. E o que explica, né, esse expressivo desempenho? Basicamente o comportamento que teve na Bolsa, no mercado acionário no Brasil, tá? Porque o Ibovespa, que é o índice, né, que é o benchmark, é o principal índice da Bolsa brasileira, ele atingiu exatamente no final de março de 2020 a mínima acumulada no ano de 2020, caindo 43%, né? Então, ou seja, a Bolsa veio caindo ao longo de 2020, chegou no final de março, ela atingiu a mínima. A partir daí, então, ou seja, de março, de final de março, ou seja, início de abril de 2020, até o final do ano, a Bolsa conseguiu recuperar essa queda acumulada de mais de 43% e fechou o ano de 2020 praticamente perto da máxima do ano, mas com um crescimento de 3%, tá? Uma ligeira valorização. Então, isso explica bem aí a performance dessa classe, tá? Nesse período. E agora, para finalizar, vou mostrar aqui a relação, né, da rentabilidade líquida dos perfis de investimentos no primeiro trimestre de 2021 e também no acumulado de 12 meses. É possível observar, né, nessa tabela que os perfis mais longos, né, no período do primeiro trimestre, os perfis mais longos, eles sofreram mais com o desempenho negativo da renda variável, como eu mostrei. A Bolsa, por exemplo, olhando o benchmark Ibovespa, a Bolsa caiu 2%, e também outras variáveis que explicam também essa performance de perfis mais longos são a rentabilidade, por exemplo, dos títulos atrelados à inflação que eu comentei, né? O IMAB e o IMAB 5+, que são índices que compõem a medida para avaliar a performance desses títulos, esses efeitos negativos, tanto do Ibovespa como do IMA, explicam o porquê que os perfis mais longos ficaram negativos, e por outro lado, os perfis mais curtos, eles conseguiram segurar um pouco a perda, né, que ocorreram nesses índices que eu comentei, por ter uma concentração maior em ativos de renda fixa. Tá? Agora, avaliando o desempenho agora dos perfis, né, no período de 12 meses, que eu comentei, de abril de 2020 a março de 2021, o desempenho dos perfis nesse período, dá para observar que o reflexo positivo e crescente, né, da renda variável exatamente mostrou aqui o perfil da rentabilidade de cada um dos perfis. Então, ou seja, como o Ibovespa, no período de 12 meses, teve uma rentabilidade de 59,7%, quanto mais longo o perfil, mais longo tem posição em renda variável, logo eles tiveram esse benefício do crescimento do Ibovespa, né, da valorização do Ibovespa. Quanto mais curto é o perfil, menos exposição ele tem à renda variável,
menos reflexo positivo ele teve da Bolsa, tá? Então, isso dá para ver bem aquela questão que a gente fala, quanto mais longo for o perfil, né, maior vai ser a volatilidade, maior vai ser a volatilidade que ele vai sofrer, mas também ele vai poder ter uma rentabilidade melhor, né? E acho que vale a pena reforçar o que a gente sempre indica, que investimentos em previdência, eles precisam ter como foco o longo prazo. Como eu comentei, pois as volatilidades ocorrem e faz parte do jogo, né? Volatilidade de curto prazo, tá? Então, a gente traz esses resultados para vocês, esses resultados que a gente pode encarar de curto prazo, mais na linha de prestar contas, né, da gestão dos investimentos, mas tendo sempre como foco que previdência é um investimento que tem que ter como atenção o longo prazo, tá? Acho que esse é o ponto. Então, esses foram os destaques da parte de investimentos. Eu agradeço novamente a participação de todos e devolvo a palavra agora para a Carla, tá? Obrigada, Vini, Mauro, Cris. Vamos às perguntas. Recebemos algumas aqui ao longo das apresentações. Então, eu vou compartilhando com vocês e aí vocês vão me auxiliando aqui nas respostas. Então, vamos lá. A primeira que chegou é do Alan Soares. Ele pergunta o seguinte: é possível a Vext passar a disponibilizar a cotação diária dos perfis, assim como acontece com os fundos de investimentos, ao invés de apenas a atualização mensal? Carla, qual é o nome do participante? Alan Soares, Vini. Legal. Alan, boa pergunta, Alan. A gente vem aqui avaliando exatamente essa questão. A gente está fazendo um estudo, né, e com foco principalmente em questões operacionais. A gente tem a pretensão de poder acelerar o processo de divulgação da rentabilidade, a gente faz isso mensalmente hoje. A gente gostaria de acelerar o processo, temos isso em pauta. Pode ser que no futuro próximo a gente tenha alguma novidade nesse sentido, tá? Mas esse é um ponto de atenção que a gente tem aqui no nosso radar, sim, tá? Obrigada, Vini. Tem mais perguntas aqui. Segunda pergunta. A pessoa não se identificou, tá? Então, por isso que eu não vou ler o nome, mas existirá uma flexibilidade para mudança de perfil? 1 ano não é muito? Ótimo. Eu vou responder, de repente, se o Mauro também quiser complementar, o próprio Cris, mas assim, dando aqui já uma primeira informação, a gente também, da mesma forma que eu comentei da divulgação mais cedo, né, da rentabilidade, a gente também está com um estudo sendo desenvolvido para poder implementar mudanças, né, de perfis em períodos também mais curtos, não só em novembro, né, que ocorre hoje. Uma questão que a gente tem que levar em conta, até pela complexidade que é a gestão, né, dos investimentos. A gente está falando de 10 perfis, estamos falando de 8 classes de ativos. A gente tem um ponto que a gente tem atenção se a gente mudar mensalmente, por exemplo, e permitir que uma coisa que a gente chegou a pensar, a pessoa que faz aniversário em janeiro, por exemplo, essa pessoa poderia alterar o plano dela todo mês de janeiro. E isso, né, ocorreria ao longo do ano. Ou antecipar, de repente a pessoa puder alterar 2 vezes por ano. A gente está fazendo uma avaliação se essa dinâmica, né, que um participante sai de um perfil para o outro, faz com que o investimento que ela tenha num perfil que está alocado em um ativo, ele tenha que sair desse investimento, desse ativo, para poder ser alocado em um outro, né? Uma vez que os perfis têm composições diferentes, embora os perfis invistam, né, nos mesmos ativos, cada perfil tem uma ponderação diferente do outro. Um tem mais renda variável, outro tem mais renda fixa. Então, a gente, de repente, antecipar e permitir alterações de perfis
em períodos mais curtos, pode dificultar o operacional dessa gestão de investimentos. Mas esse também é um ponto que a gente vem estudando para poder oferecer para vocês, de repente, uma possibilidade a mais ao longo do ano, para poder trocar o perfil, tá? Não sei se o Mauro e o Cris quiserem completar. Acho que está perfeito, Vinícius. Sua resposta é isso mesmo que a gente tem trabalhado. Vou aproveitar aqui e emendar já um outro assunto que tem tudo a ver com isso, que é a questão aí de perfil, enquadramento no perfil, né? Que eu sei que os participantes têm essas dúvidas. Teve alguma pergunta assim, Carla, sobre qual é o meu perfil? Como é que eu sei o perfil adequado? Teve sim, Mauro. O João Henrique de Souza, ele fala que ele é ex-integrante da Braskem e ele pergunta exatamente isso, tá? Como saber se eu estou no plano certo em função do valor que eu tenho e idade que eu tenho? Tá bom, obrigado, João, pela pergunta. A gente falou bastante sobre isso lá no final do ano, no seminário que a gente teve online sobre perfis de investimento. O conceito do Targeted Funds, que é o data-alvo, né? Você tem a data-alvo na qual você imagina que você vai começar a usufruir da sua renda, ele foi construído justamente para que você não precise ficar fazendo mudanças na sua carteira de investimento, rebalanceando todos os anos, você, participante, e para deixar que a própria entidade faça isso por você. Então, cada perfil de investimento, ele possui uma composição diferente, que vai se ajustando ao longo dos anos. Vou dar um exemplo, o meu perfil hoje ideal é o 2035. Como é que eu cheguei nesse número? A regra que a gente recomenda, e cada um pode ajustar conforme a sua realidade, você pega a sua idade, você pensa em que ano que eu vou completar 65 anos, e se você usa esse ano como sendo o seu perfil. Se der um ano quebrado, você arredonda para cima. Então, no meu caso, eu vou completar 65 anos em 2035, esse é o meu perfil. O meu perfil hoje ele tem aproximadamente 26%, 27% de renda variável, distribuído em todos aqueles gestores que o Vinícius apresentou. No ano que vem, ele vai ter menos, pode ser que ele tenha 25 ou 24. Essa programação de ajuste, ela já está definida, ela é feita, ela está disponível na nossa política de investimentos, que está no site, ela é discutida no nosso comitê de investimento e riscos, que tem participantes da Vext, nossos parceiros, tem consultores, e ela é revisada todo ano, ou sempre que ocorra aí algum evento relevante no mercado. Então, o perfil ideal que a gente recomenda é que cada um verifique o seu ano de nascimento, some 65 anos, e o ano que você chegar, você arredonde para cima, se der um ano quebrado. Então, você tem lá o 2035, 2045, 2055, e assim por diante. Então, quem nasceu em 1990, por exemplo, seria o perfil 2055, tá bom? E essa questão da gente criar uma flexibilidade de você alterar o perfil mais de uma vez por ano, ela tem um benefício, sim, para o participante se adequar, caso ele entenda que ele precisa, ele não está adequado ainda. A gente não recomenda que você fique mudando toda hora, para que você não fique tentando adivinhar qual é o melhor perfil naquele momento de mercado. Então hoje, como o Vini mostrou, a bolsa está melhorando, eu vou aumentar a renda variável se ele me der chance de mudar o perfil. Só que aí pode ser que daqui a 3 meses o mercado deu uma virada, a bolsa caia e você tomou uma decisão errada pensando num ganho de curto prazo. Então toda a estrutura foi desenhada pensando em longo prazo para que você tenha aí as oscilações que você pode absorver conforme a sua expectativa de usar essa renda lá no futuro. Tá bom? Obrigado aí pela pergunta. Mauro, obrigada. Vou aproveitar que você já está respondendo, vou te passar mais uma aqui, tá bom? Sim. Vocês acham que a pessoa não se identificou, então vamos lá. Vocês acham que a continuidade de ex-integrantes é devido à confiança ou ao fato da incidência do IR, quando formos sacar, gerar uma dúvida, incerteza e impacto significativo no patrimônio? Bem, essa pergunta deve estar referindo aos BPDs, né? Isso, são Mauro. Os participantes que já não estão mais, não participam mais, não trabalham mais das nossas patrocinadoras, mas que mantiveram o patrimônio com a gente. Olha, como eu comentei, esse grupo é um grupo bastante relevante para a gente.
A gente gosta muito que eles estejam na entidade com a gente quer administrar o patrimônio deles. A gente tem conversa com eles também, tem um bom atendimento, tem todo o cuidado que a gente tem, o mesmo cuidado que a gente tem com os integrantes, a gente tem também com os ex-integrantes. Essa questão de por que eles deixam, com certeza tem uma questão aí de confiança, pelo feedback que a gente recebe deles no nosso relacionamento, nas nossas pesquisas. Com relação ao IR, aí eu fico numa dúvida, o quanto que realmente o IR ele, é um fator determinante, porque se o ex-integrante decidir fazer uma portabilidade do seu patrimônio para uma outra entidade ou para um outro fundo, ele não vai sofrer incidência de IR. Então, ele tem essa liberdade de fazer essa portabilidade total. Um diferencial que nós temos são justamente a nossa flexibilidade no uso da reserva também. Então, além da confiança, existem várias formas de um ex-integrante utilizar a sua reserva. Ele pode contratar uma reserva futura durante um período, depois ele pode interromper, contratar de novo. Ao passo que, se ele mover o patrimônio para uma outra entidade, ele obrigatoriamente precisa definir de imediato qual vai ser a reserva, qual vai ser o fluxo de recebimentos que ele vai ter, e tem que ser por um período, no mínimo, igual ao que ele contribuiu aqui na VECT. Então, eu acho que tem mais relação com a confiança e com a flexibilidade que a gente traz, e isso está descrito no nosso plano, do que com a questão do imposto de renda. Obrigada, Mauro. Agora eu vou passar uma pergunta para o Cris. Vamos lá, Cris. A pessoa também não se identificou, mas a pergunta é: em caso de venda de uma das patrocinadoras, Braskem, por exemplo, como fica a VECT para os integrantes? A VECT, quem não sabe, né, a entidade fechada de previdência complementar VECT, ela, claro, nasceu para atender as empresas do grupo Odebrecht lá em 95, e veio assim até que negócios começaram a ser vendidos. Eu estou lembrando aqui da Deep World, que é a Exempraport, da GTM, que era a Quantic, da BRK Ambiental. Então, hoje a VECT, como um fundo multipatrocinado que gerencia um plano, ela normalmente continuaria atendendo, e continua atendendo hoje, qualquer empresa que um dia foi estabelecer um convênio de adesão, né? Um dia foi patrocinador, e mesmo se ela se desvincula do grupo empresarial Novonor hoje, não há problema nenhum. Então, hoje a VECT já oferece suas soluções para a BRK Ambiental, para a Ótima, para a Deep World, para a Quantic, para várias empresas que foram vendidas assim. Então, não há problema nenhum em o caso de uma patrocinadora ser vendida, a VECT vai continuar buscando ser um apoio qualificado e ser a melhor administradora do benefício da previdência complementar para essa empresa. Então, não tem problema nenhum. Obrigada, Cris. Vou te aproveitar aí para fazer mais uma pergunta. Vocês estão trabalhando em home office? Quando poderemos ter atendimento presencial novamente? Pois é. Sabe que durante a pandemia a gente até teve 1 ou 2 atendimentos ali presenciais, com todos os protocolos, distanciamento, uso de máscara, mas de fato a gente vem deixando esse atendimento o mais quietinho possível. Então, quem quiser um atendimento pessoal, quer nos enxergar, pode fazer um Teams, um Zoom, ou usar qualquer um dos nossos canais. Mas esperamos que em breve, realmente nós ainda estamos em home office, todo o nosso time, mas esperamos que em breve no prédio novo, iremos para um novo prédio a partir agora desse mês de maio. Esperamos aí, com a população vacinada, a pandemia controlada, quem sabe estar tete a tete na nossa conversa, nas nossas interações que promovem educação, despertamento. Então, eu não tenho a data ainda, mas estamos com saudade, podem ter certeza, e em breve, muito em breve, esperamos isso, teremos essa volta do contato, do atendimento presencial. Enquanto isso, telefone, chatbot, e-mail, WhatsApp, por aí vai. Todos os canais possíveis que a gente encontra. Obrigada, Cris. Agora vamos direcionar uma pergunta para o Vini. É uma pergunta do João, e ele diz o seguinte: sou participante de BPD curto prazo e tenho tido resultados negativos. Como mudar de perfil? Excelente. João, né? Isso, Vini, isso, João. Excelente.
Boa pergunta, João. Vou responder 2 pontos. O primeiro, aproveitar, assim, seja a performance, né, do curto prazo, ele vem sofrendo, ele vem sofrendo um pouco nos últimos meses, né, no curto prazo, principalmente por algumas marcações a mercado de alguns investimentos, que os nossos gestores fazem. Então, por isso, quando você observa, né, o comportamento do seu perfil de curto prazo, que tem praticamente 90% dele alocado em títulos do Tesouro e crédito privado no Brasil, então ele tem essa rentabilidade negativa. Isso está ocorrendo no curto prazo, mas a performance dessa classe, historicamente, desse perfil, no caso, historicamente, ele é melhor que o CDI, tá? E em relação ao segundo ponto, um pouco como eu comentei no início, a gente vem estudando a possibilidade, e o Mauro também reforçou isso bem, estudando a possibilidade de ampliar, né, as janelas para poder alterar o perfil. Por enquanto, a gente tem realmente só a janela que ocorre em novembro, mas a gente espera que até lá a performance desse perfil ele tenha uma rentabilidade mais adequada e mais perto do CDI do que vem ocorrendo nos últimos meses, como eu comentei, tá? Então, pode ser que em breve a gente tenha aí alguma outra janela para você poder fazer essa alteração, mas por enquanto não tem. Legal, Vini, obrigada. Agora eu vou pedir a ajuda do Mauro aqui para responder mais algumas. A pessoa também não se identificou, mas a pergunta é: por que a atualização mensal da lâmina de investimentos demora de 10 a 15 dias para ser divulgada após o fechamento do mês? Tá bom, excelente pergunta. A gente teve, inclusive, uma conversa sobre isso recentemente, para explicar um pouco o nosso processo de fechamento. Hoje a gente está com nossa meta hoje tem sido fechar a lâmina, disponibilizar os números, né, da cota do participante no 9º dia útil. Esse mês de abril, acho que foi no 7º dia útil que a gente conseguiu. A gente teve 2 feriados no início do mês. Obviamente que a gente tem uma meta de melhorar esse prazo gradualmente. E por que demora tanto, né? Assim, se você imaginar assim, que nós temos aí cerca de 50 fundos sob nossa gestão, ou fundos que nós investimos, a cada fechamento nós precisamos que todos esses 50 fundos sejam fechados. Se você tiver um fundo que ele atrasa o fechamento dele, ou que ele faz um reprocessamento, precisa refazer algum cálculo, isso atrasa o nosso fechamento, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Então, o nosso fechamento ele tem uma primeira etapa, que é fechar o resultado dos investimentos. A princípio, todos os fundos deveriam fechar aí, devem estar fechando, acho que talvez nos 2 primeiros dias do mês, devem estar com esse resultado. Isso gera o que a gente chama de cota ou rentabilidade bruta dos nossos investimentos. E depois que nós fechamos, consolidamos essa rentabilidade bruta, aí, como nós somos uma entidade de previdência, como as demais, nós incorporamos as despesas previdenciárias, os efeitos de pagamentos e de resgates dos participantes, e para depois nós disponibilizarmos o fechamento total do que nós chamamos da cota líquida, hoje com prazo de 7º dia útil. Então, por exemplo, eu já ouvi uma pergunta do tipo: o meu fundo lá na determinada corretora, eu recebo no 2º dia útil, eu já tenho a cota. É um fundo específico, né? Aqui nós também, se a gente for, nos nossos 50 fundos, escolher uma corretora ou um fundo específico, provavelmente a gente vai ter no 2º dia útil a cota. Só que a gente precisa que todos tenham, precisamos consolidar para depois chegar no resultado global. Isso está no nosso radar, a gente buscar aí algumas melhorias. Hoje a gente já tem internamente para a nossa discussão uma velocidade maior ao longo do mês de ter essas cotas brutas ainda. Nós estamos discutindo aí como é que a gente encontra uma forma de trazer informação mais rápido para todos os participantes, obviamente sem perda de qualidade.
Obrigada, Mauro. Tem uma pergunta muito similar, então ela já está respondida, mas eu acho que é legal mencionar que chegou aqui também. A Vext conseguiria fechar e divulgar os resultados do mês nos 5 primeiros dias úteis do mês subsequente, então entendo que já foi respondida junto com essa. Vou te passar mais uma, Mauro. Quando vamos ter uma live, uma outra live como essa? Bem, a ideia é que a gente faça essas conversas a cada final de trimestre, né? Então, é a conversa com a Vext. Então, pensando no nosso cronograma, assim que nós fecharmos o resultado de julho, então em meados de julho, a gente se programa e a gente já está no nosso radar para fazer uma conversa como essa. É bom que estão gostando, obrigado. Muito bom. Bom, agora eu vou passar umas perguntas para o Cris. Cris, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Vinícius Cardoso. Ele diz o seguinte: existe custo em aportar ou resgatar valores do montante acumulado? Muito legal, porque é algo comum no mercado de previdência, principalmente na previdência aberta, mas não no plano Vext, os seus aportes, seja feito por um participante ativo, e aí o dinheiro vem diretamente do salário dele, né? Seja por um BPD, um assistido que pode fazer aportes esporádicos, a gente não tem custo, né? Não tem cobrança de taxa de carregamento no recurso aportado. 100% do recurso aportado vai para o seu saldo de conta. E aí, complementando a resposta, também não tem nenhuma penalidade, nenhum custo na utilização dos valores. Lembrando que o plano Vext, e eu creio que nós somos o único plano de previdência que não tem o que a gente chama de vesting ou carência na hora de usar o recurso. A gente costuma dizer que todo o dinheiro que você enxerga lá no seu saldo de conta, seja no aplicativo, seja na área restrita, é seu. Alguém vai me perguntar assim, mas o imposto de renda? Pois é, o imposto de renda também é seu. Então, assim, todo o valor que está lá é seu. Nem a patrocinadora, nem a Vext ficam com nenhum montante na hora da utilização desses valores. Claro, você apenas recolhe o imposto de renda devido, seja pelo regressivo, seja pelo progressivo, lá no momento da utilização. Mas todo o dinheiro é seu, não tem custo também. Temos mais uma, né? Temos, Cris. Tem uma que é o seguinte: ao chegar ao final do meu perfil, exemplo, 2030, eu sou obrigado a retirar a minha reserva ou posso continuar no plano? Isso para o meu caso, que eu sou BPD. Não, a questão do perfil de investimento, na verdade, ela impacta a rentabilidade que você vai ter no seu saldo de conta. Então, o 2030, 2035 não tem nada a ver com quando você precisa usar o seu dinheiro. Inclusive, se vai chegar em 2030, e você pode, se esse é o seu perfil, ficar em 2030 ou mudar de perfil. Na verdade, você tem a liberdade de deixar seu dinheiro cuidado pela Vext até o máximo possível quando você realmente precisar para utilizar no seu pós-carreira. Esse é o nosso sonho, mas não tem nenhuma vinculação da data do perfil de investimento com o momento que você precisa usar os recursos. Mais uma aqui, Cris, tem a ver até com a que você estava falando anteriormente, do José Roberto. Como o plano é fechado, a portabilidade poderá ser feita para qualquer outra instituição financeira? Muito boa pergunta, a resposta é não. A gente fala que o plano para onde vai ser portado o seu recurso tem que ser compatível. Importante lembrar que há um tratamento tributário diferente, por exemplo, entre o plano da Vext com um VGBL, um Vida Gerador de Benefício Livre, que é até um seguro. Então, muito importante, quando alguém for pensar em fazer portabilidade, procura a equipe da Vext, a gente tem todas as dicas, a gente avalia se o plano destino é compatível, e aí é importante, até complementando a resposta que o Mauro deu há pouco tempo, então, durante a portabilidade não há incidência de imposto de renda. Claro, o imposto de renda vai ser pago só no momento que a pessoa utilizar os recursos lá na outra entidade ou no outro plano. Então, é isso. Tem que avaliar se o plano destino é compatível com o plano da Vext, mas isso a gente te ajuda. Cris, obrigada. Eu vou passar a palavra para o Vini agora. Tem uma pergunta aqui também, sem identificação do participante, mas diz o seguinte: os perfis investem seus recursos em ativos distintos, Vini? Boa pergunta. Cada perfil tem parcela dos seus recursos alocados nas mesmas classes de ativos, tá? E aí, ou seja, os perfis eles têm acesso aos mesmos ativos, aos mesmos investimentos.
O que muda, né? O que muda de um perfil para o outro, basicamente, é o percentual alocado dos recursos nas classes. Como a gente comentou no início, como os perfis mais longos, eles têm um percentual alocado mais em renda variável e menos em renda fixa, a diferença entre os perfis é basicamente isso. Os ativos são os mesmos, o que muda é a ponderação de cada um dos ativos nos perfis. Tá? Obrigada, Vini. Bom, a gente tem aqui no meu radar, deixei para o final, né? São 2 elogios, então a gente aproveita, agradece os elogios. O atendimento da Vext é sempre muito bom, tanto pelo telefone quanto pelo site. Muito obrigada. A pessoa não se identificou, mas agradecemos. E o João aqui, parabéns pela apresentação. Então, agradecemos aí esses elogios, essas perguntas, essa interação de vocês. Estaremos muito em breve juntos de novo, nessa live e também em todos os nossos canais de contato. Fiquem à vontade para falar conosco. Vou passar agora a palavra para o Mauro, que vai fazer o encerramento dessa nossa conversa. Muito obrigada de novo. Mauro, você está sem som. Obrigado. Imagina. Obrigado, Carla, Cristiano, Vinícius, toda a equipe da Vext que ajudou a organizar essa primeira conversa com a Vext. Quero aqui agradecer a todos pela participação e também alertar para vocês ficarem atentos. A gente tem algumas novidades aí na área de comunicação para vocês nos próximos dias. Então, se vocês tiverem aí alguma atualização para fazer no cadastro, no e-mail, esse é o momento. Sugiro vocês entrarem ali na área restrita, atualizar o e-mail, porque teremos novidades. Por fim, se tiver alguma dúvida ainda, entre em contato com nossos canais, vocês já conhecem. Tem telefone, tem e-mail, chat, WhatsApp. E em breve, né, quando essa pandemia permitir, encontro presencial no escritório, né, no novo escritório. E aproveito aqui, então, para desejar uma boa tarde a todos. Cuidem-se bem e um abraço.